Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs na sua casa. Já somos família, de certeza absoluta. Hoje o nosso tema vai ser sobre algo que aí em casa vai ficar maravilhado. Hoje vamos falar sobre o Santo António de Lisboa, que é um caso de devoção única em Portugal e no mundo. Venerado e conhecido em todo o mundo, padroeiro dos pescadores e agricultores, dos feirantes, animais, dos viajantes e dos idosos, dos pobres, dos oprimidos, dos solteiros, das grávidas e das estéreis, dos namorados e do casamento, protetor dos lares e da família, da pureza e da virgindade, advogado das almas, do purgatório e invocado para encontrar objetos perdidos e pessoas desaparecidas. Quem já aí em casa não rezou a Santo António? Muitas pessoas dizem a Santo Antoninho. Quantas pessoas já rezaram para ele? Para nos falar deste santo, que viveu 2/3 da sua vida, estaremos à conversa com o Pedro Teotónio Pereira, coordenador do Museu de Lisboa de Santo António. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Mas antes de nós começarmos esta conversa sobre este santo, que é um santo muito amado por todos nós portugueses, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Vamos rezar o responso de Santo António. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo António. Vereis fugir o demónio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no lugar do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-no os lusitanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo António, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo António, rogai por nós. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça do Museu de Lisboa, o Museu 5 Lugares. Vamos ver.
E hoje estamos a falar de Santo António de Lisboa e para isso temos aqui o Pedro Teotónio Pereira, que é coordenador do Museu de Lisboa de Santo António desde 2013 e membro da direção do Centro de Estudos e Investigação de Santo António. Licenciada em Antropologia e mestre em Museologia e Património, foi produtor e coordenador também de publicações e exposições temporárias. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. E antes de falarmos de Santo António, claro, já fiz aqui uma apresentação breve do Pedro, mas quem é o Pedro para as pessoas que estão lá em casa? Não, eu realmente fiz a minha licenciatura em Antropologia e foi ligado à religiosidade popular, sempre me interessou estes temas da religião popular. E depois enverdei pelo mestrado de Museologia e Património. Sim. Trabalhei em vários museus. Comecei a trabalhar no Museu da Alhandra, depois passei para o Museu da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, depois trabalhei na Câmara Municipal de Lisboa, no antigo Museu da Cidade, no MUD, Museu do Design e da Moda, e finalmente agora estou na EGA, aqui no Museu de Santo António, o núcleo do Museu de Lisboa. O Museu de Lisboa é um museu polinucleado, tem 5 núcleos, e eu estou a coordenar o núcleo dedicado a Santo António. Qual a sua ligação a Santo António? Como disse, foi este interesse pela religião popular, não é? E o Santo António realmente está profundamente ligado à religiosidade popular em Portugal e no mundo inteiro, porque os portugueses depois levaram esta tradição para espalhar pelo mundo inteiro e, portanto, esta ligação quase natural da antropologia da religião popular e a Santo António tinha que ser. E quando surge a oportunidade de coordenar o Museu de Santo António de Lisboa? Surgiu quando eu estava na Câmara Municipal de Lisboa, eu trabalhava na Câmara, na altura trabalhava no MUD, Museu do Design e da Moda, e ia haver uma renovação do Museu da Cidade, do antigo Museu da Cidade, tinha um núcleo muito pequenino dedicado a Santo António, que ia ser ampliado e iam introduzir um novo discurso museológico, iam fazer umas obras de reabilitação e convidaram-me para ir para coordenar esta mudança e eu aceitei. É membro da direção do Centro de Estudos de Investigação de Santo António. O que faz este centro e que tipo de investigação promove? O Centro de Estudos de Investigação de Santo António foi uma ideia lançada em 2016, depois desta reabertura do núcleo dedicado a Santo António. E sentimos falta de um núcleo, de um centro de estudos em Portugal e em Lisboa, que é o local onde Santo António nasceu, para poder fazer alguns estudos relacionados com a presença de Santo António em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa. Estamos a falar no Brasil, onde tem uma grande implantação, em África, em Macau, em Timor. Santo António está presente com muita força e é uma devoção muito especial que foi levada pelos portugueses. É uma devoção completamente diferente da devoção italiana e levada pelos italianos. Porque o Santo António, divulgado pelos portugueses, é o Santo António muito mais próximo das pessoas. Sim. Não Faz parte da família. Não quero isto dizer nada contra a devoção italiana, mas a devoção italiana é realmente uma devoção mais um centro de altar. Sim. Os portugueses têm uma devoção muito próxima, é quase um membro da família, portanto é tocar lá com o Santo António, é o Santo Antoninho, como disse no início, e realmente é uma relação muito própria, muito especial, não é? Não é falta de respeito nenhum, é uma relação muito próxima e o santo está ali todos os dias e as pessoas contam com ele para tudo. E é importante valorizar esta visão, este olhar de Santo António e, portanto, o Centro de Estudos tem essa vertente. Nós fizemos já vários colóquios internacionais, fizemos o primeiro colóquio foi em 2016 e foi dedicado aos 40 anos da comemoração de Santo António ter se tornado doutor da Igreja. Depois fizemos um colóquio sobre a festa de Santo António em Portugal e no Brasil, exatamente para ver as diferenças ou as semelhanças, e foi muito interessante. Tivemos convidados do Brasil que nos trouxeram a festa brasileira, que é muito próxima da festa portuguesa. No ano seguinte fizemos um colóquio dedicado à festa de Santo António em Lisboa, para perceber as origens da festa que existe em Lisboa, que é uma festa que marca muito o mês de junho e marca o ano todo. E o último congresso que fizemos foi dedicado à Casa de Santo António, que é onde se ergue agora a Igreja de Santo António em Lisboa. Depois, com a pandemia, os colóquios, enfim, interrompemos e vamos agora retomar para o ano, com certeza.
Quem pode fazer parte deste centro de estudos? Neste centro de estudos, para já, estamos ligados muito à família franciscana e temos ligados às universidades, a Universidade Católica, a Universidade de Lisboa, e, portanto, temos trabalhado com professores universitários. Aliás, temos editado algumas coisas e tenho aqui alguns exemplos. O primeiro livro que saiu foi do Padre Henrique Pinto Rema, Coletânea de Estudos Antonianos. O Padre Henrique Pinto Rema é um franciscano estudioso de Santo António, dedicou toda a vida a estudar Santo António, tem 90 e muitos anos e continua a estudar Santo António entusiasticamente. E lançámos depois este livro que é sobre os azulejos de Santo António em Portugal e no Brasil. São todos os painéis que existem de Santo António, painéis de azulejos que existem de Santo António que existem em Portugal e no Brasil, do século XVII e XVIII. Portanto, foi um estudo muito importante de um investigador português que vive no Canadá, e fizemos esta recolha de todos os painéis que existem sobre Santo António. Portanto, a ideia é ir publicando estudos de referência sobre Santo António. Temos alguns em desenvolvimento, estamos a trabalhar com a professora Maria Adelina Amorim, que fez um trabalho muito interessante sobre o Convento de Santo António dos Capuchos em Lisboa e um idêntico que existe no Belém do Pará. E, portanto, estamos a preparar essa publicação para perceber esta comparação que existe de dois conventos, um no Brasil e outro em Portugal. Estamos também a fazer um trabalho com a Isabel Damas dos Santos, uma professora da Universidade de Lisboa, sobre a tradição oral em Portugal. Há uma recolha muito grande que estamos a fazer de lendas e de milagres passados em Portugal e que, no fundo, querem reforçar esta ideia de que Santo António nasceu em Lisboa e é português. Sim. Desde sempre há esta tentativa de afirmação contraponto ao Santo António de Pádua. Claro. O que descobriram de novo sobre Santo António? Há muitas coisas que vão sendo descobertas e é interessante irmos descobrindo isso, não é? Sim. Não sei, por exemplo, tivemos um trabalho interessante também com o professor Augusto Moutinho Borges sobre o Santo António Militar, a carreira de Santo António Militar. É interessante, foi depois de morto, vários séculos depois, o Santo António foi alistado no exército e a imagem de Santo António ia em cima de um cavalo para as batalhas e recebia um ordenado como um soldado vivo. E foi realmente, teve uma carreira de militar desde soldado raso e chegou a general. Isso em Portugal, como no Brasil, em Macau, em Angola, em Timor. Portanto, em muitos países o Santo António teve esta carreira militar e foi subindo de escalão e recebia sempre o ordenado que era entregue religiosamente todos os meses. Que engraçado. Olha, não sabia dessa. Que investigações estão a decorrer no momento, para além dessas que já falei? Esta que já falei, temos também a decorrer um trabalho com o Frei Paulo Ferreira, da franciscano, e estamos a fazer os caminhos de Santo António. Estamos a preparar os caminhos de Santo António que vão de Coimbra para Lisboa. Sim. Isto porque tem a ver com o Santo António que nasceu na cidade de Lisboa, estudou na cidade de Lisboa e aos 20 anos pediu transferência para Coimbra. Foi viver para Coimbra, onde viveu mais de 10 anos. E ao fim desses 10 anos conheceu 5 frades franciscanos que passaram por Coimbra, que tinham sido enviados por São Francisco de Assis para evangelizar em Marrocos. E o Santo António, que ainda não era franciscano, era cônego grande de Santo Agostinho, conheceu estes frades franciscanos e ficou curioso com a vida destes frades, muito pobres, mas muito contentes, e que passaram por Coimbra e que foram para Marrocos evangelizar. Acontece que quando chegaram a Marrocos foram martirizados, e os seus corpos foram enviados para Coimbra e foram recebidos em Santa Cruz, onde estava o nosso Fernando Bulhões ainda, que ele não se chamava António. Ele ficou muito impressionado com este episódio e então ele decidiu passar da ordem de Cônegos Grandes de Santo Agostinho para franciscano e para seguir ele próprio também para evangelizar em Marrocos. Então ele pediu autorização, mudou então de nome, ingressou na ordem franciscana e mudou de nome para António e partiu de Coimbra, passou por Lisboa e depois partiu para Marrocos. E este caminho que nós estamos a recriar de Coimbra para Lisboa. Ai, que bonito. No início deste programa vimos uma pequena peça sobre os 5 lugares, o Museu de Lisboa, o Museu de 5 Lugares. Explique-nos o que faz parte do Museu de Lisboa e como é que se enquadra o Museu de Santo António no Museu de Lisboa. O Museu de Lisboa é um museu polinucleado, não é? Como eu tinha dito. Portanto, tem a sede no Palácio Pimenta, onde tem a história da cidade de Lisboa e onde fazem exposições também na Lisboa contemporânea, desta diversidade que existe em Lisboa. Temos também o núcleo dedicado a Santo António,
onde eu trabalho. Temos depois o núcleo dedicado ao teatro romano, os vestígios do teatro romano na cidade de Lisboa que existe e, portanto, e que é visitável e que as pessoas podem ir lá conhecer melhor esta presença romana na cidade de Lisboa. Temos outro núcleo, um polo arqueológico na Casa dos Bicos e depois o Torreão Poente do Terreiro do Paço, onde é uma sala de exposições do Museu de Lisboa. Explique-nos a importância de descobrir, conhecer, observar, compreender e experimentar. Isso é tudo, no fundo, é a experiência que se pode ter no Museu de Lisboa e realmente o serviço de mediação cultural que temos permite não só ir passivamente visitar as exposições e as coleções, mas no fundo interagir e descobrir, explorar. E é uma visita muito mais dinâmica. Fazemos percursos na cidade de Lisboa, fazemos visitas guiadas, portanto temos uma atividade grande e que permite alguma interatividade com o público e, portanto, permite sempre este olhar novo sobre uma história desta cidade tão bonita, não é? É verdade, e conhecer um bocadinho mais da vida deste santo, porque com certeza vai conhecer coisas que não Sim, ali conhecia. no museu nós damos a conhecer a história do Santo António, portanto, e realmente tentamos afirmar. Nós estamos mesmo ao lado da Igreja de Santo António, o local onde Santo António nasceu. E, portanto, queremos muito afirmar esta importância da cidade de Lisboa para a vida de Santo António. Claro. Ele viveu em Lisboa e viveu 20 anos em Lisboa. Nasceu ali em frente à Sé, depois foi menino do coro na Sé Catedral, depois ingressou nos Cónigos Grandes de Santo Agostinho. Aliás, ele era Fernando de Bulhões, quando nasceu, foi batizado com o nome de Fernando. Ingressou nos Cónigos Grandes de Santo Agostinho para estudar e para ser sacerdote, mas depois não tinha a tranquilidade que ele queria para seguir os seus estudos, porque estava muito próximo dos amigos e da família, e então pediu transferência para Coimbra, que era a sede dos Cónigos Grandes de Santo Agostinho. Obteve essa licença, foi viver para Coimbra, onde estudou mais 10 anos. Aprofundou os seus estudos e os seus conhecimentos, e portanto, aí conheceu os franciscanos, já conta essa parte da história. Portanto, ele depois viveu 10 anos em Coimbra, ao fim desses 10 anos ingressou na Ordem Franciscana, mudou o nome para António e partiu de Portugal para Marrocos para evangelizar. Chegou a Marrocos e ficou doente, passou um inverno muito doente em Marrocos e então foi mandado para Lisboa novamente. E diz a tradição que na viagem de regresso o barco foi arrastado por uma tempestade para a Itália. Sim. Ele chegou à Sicília, depois foi recebido pelos franciscanos na Sicília, depois participou no capítulo das Esteiras, enfim, depois toda a sua vida e os últimos 10 anos da vida dele vão ser passados em Itália e no sul de França a evangelizar. Sim. Como é que, na sua perspectiva, como é que define Santo António? É muito difícil definir Santo António. Essa pergunta é muito complicada. Mas realmente é um santo muito importante e que se afirmou muito, tanto na Ordem Franciscana como no mundo. É um dos santos mais conhecidos do mundo, mais famosos do mundo. E espalhou-se realmente pelo mundo inteiro e tem uma presença importantíssima em qualquer parte do mundo, não é? Em Portugal e em Itália há esta, uns dizem que é Santo António de Lisboa, outros dizem que é Santo António de Pádua. Há alguns portugueses que até ficam chateados e aborrecidos quando dizem que é Santo António de Pádua. Porquê estas duas dualidades? Bom, Santo António nasceu em Lisboa, não é? Portanto, sim. Mas escolheu Pádua para morrer e, portanto, ele é que escolheu Pádua para morrer realmente. Ele gostava muito de Pádua e os paduanos gostavam muito de Santo António. Sim. De tal maneira que ele foi tornado santo menos de um ano depois de morrer, não é? Esta ideia do nome da cidade de Pádua ficar associada ao nome de Santo António tem a ver com o culto das relíquias na Idade Média. Havia muito o culto das relíquias e normalmente os santos adquiriam o nome de terra onde estava o seu corpo, onde estavam as suas relíquias, porque as pessoas iam rezar diante do corpo. O exemplo mais conhecido que temos é Santiago de Compostela, não é? Sim. O Santiago não nasceu em Compostela, dizem que o corpo está em Compostela e, portanto, ficou Santiago de Compostela, que é onde as pessoas podem ir rezar diante do corpo, diante das relíquias de Santiago. O mesmo se passa com Santo António de Pádua. As relíquias estão lá, o corpo está lá e os paduanos ergueram uma basílica magnífica, extraordinária a Santo António e realmente as pessoas vão lá rezar diante do corpo de Santo António. Portanto, a tradição ficou, Santo António de Pádua internacionalmente ficou conhecido como Santo António de Pádua. Em que momento aprofunda os seus estudos religiosos através da leitura da Bíblia e da literatura patrística? O Santo António estudou muito, como lhe disse, foi durante a vida dele em Portugal.
Ele estudou na sede de Lisboa, estudou junto dos Cónigos Grandes de Santo Agostinho e depois em Coimbra, em Santa Cruz, também com os Cónigos Grandes de Santo Agostinho. Na altura era a ordem religiosa mais importante em Portugal e tinha uma biblioteca extraordinária, contactos importantes com outros polos de conhecimento e de cultura na Europa. E, portanto, Santo António estudou muito em Lisboa e em Coimbra. Depois, quando passou para franciscano, ele quis seguir uma vida de missionário e foi aí que ele revelou todo o conhecimento que tinha adquirido em Lisboa e em Coimbra. Fantástico. Fale-nos da sua passagem por Portugal, Itália e França. Portanto, Portugal temos estes 30 anos passados em Portugal e depois, quando chega a Itália, ele chega à Itália um frade completamente anónimo. Sim. E ele vai participar no capítulo das Ceras, onde estava São Francisco de Assis, e no fim deste capítulo ele está ali sozinho, não sabe bem o que é que há de fazer, e então pediu para ir para uma comunidade franciscana e colocaram-no em Campo Sampiero, desculpa, ali mesmo ao pé de Forli, em Monte Paulo, isso agora que é, Monte Paulo, onde ele esteve em meditação e onde ele era o padre e, portanto, celebrava as missas, mas muito discreto. E até que ao fim de 2 anos ele foi participar numa ordenação franciscana e dominicana e normalmente nestas ordenações há sempre um sacerdote que faz o sermão. Não havia ninguém para fazer o sermão e o frade franciscano que estava lá, o superior, pediu ao Santo António para ser ele a celebrar o sermão. Sim. Ele disse que não, recusou-se, mas depois às tantas insistiram e ele, enfim, lá anuiu e preferiu um sermão. E as pessoas ficaram maravilhadas com a forma como ele falava e o conhecimento que tinha. Isto chegou aos ouvidos de São Francisco de Assis, que então nomeou o primeiro professor da Ordem Franciscana. Ai, que giro. E, portanto, a partir daí ele vai começar a fazer os seus sermões, tanto no norte de Itália como no sul de França. Fale-nos da fama de Santo António, de santidade em vida. Ele era muito considerado pelos paduanos, principalmente pelos paduanos. Ele vai ter vários episódios importantes para ajudar os paduanos que na altura estavam sob domínio de um ditador muito cruel e, portanto, Santo António vai insurgir-se muitas vezes contra esta crueldade do Iselino, que era um senhor que enfim, conquistou Pádua e tratava muito mal a população. E além disso, Santo António não tem papas na língua, portanto vai criticar quem deve criticar e critica muitas vezes os próprios bispos, muitas vezes contra algumas injustiças que praticavam e vai também criticar muitos políticos na época. Sim. E portanto a população gostava muito de Santo António, de tal maneira que quando ele morreu, ele morre em Arcela, muito próximo de Pádua, e as crianças de Pádua começam a gritar na rua: morreu o santo, sem saber como, souberam que tinha morrido o Santo António. Mas não se conhecem milagres de Santo António em vida, só mais tarde depois vão sendo revelados alguns milagres. Exatamente. Os milagres que acontecem e vêm referidos no processo de canonização referem-se aos milagres que ocorreram quando o corpo de Santo António foi trasladado de Arcela para Pádua. Ele morreu em Arcela, como disse, no dia 13 de junho de 1231, mas só foi transferido para Pádua 3 dias depois. E, portanto, nesse dia é que há muitos relatos de milagres que aconteceram e são esses milagres que vão acompanhar o seu processo de beatificação. Pois é, acredito que deva estar a gostar muito de ouvir falar sobre Santo António, eu também estou. Mas vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, estamos aqui no nosso programa Manhã Viva e assim que ligou a televisão neste momento estamos a falar sobre o Museu de Lisboa de Santo António e para isso temos aqui como nosso convidado o Pedro Teotónio, certo? Que nos veio falar sobre o Museu de Lisboa, em que uma das partes é dedicada a Santo António e sobre este santo que é caro a todos os corações portugueses e também além de Portugal.
Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça sobre o Museu de Lisboa de Santo António. Vamos ver. E estamos então hoje a falar sobre Santo António, sobre o Museu de Lisboa. É verdade que Santo António é considerado um dos intelectuais mais notáveis de Portugal do período pré-universitário? Sim, é um grande intelectual e depois que manteve esta marca ao longo de séculos, não é? Como falámos há pouco, foi nomeado pelo São Francisco o primeiro professor. Teólogo da Ordem Franciscana, e isso marcou profundamente o franciscanismo, não é? Sim, portanto, sim. vai ser este lado mais intelectual dos franciscanos e que chega até hoje. Fala-nos dos sermões que deixou escritos e da sua riqueza histórica e cultural. O Santo António, ele era um grande orador, não é? Sim. E revelou-se como um grande orador. Enfim, conta-se que havia milhares de pessoas que iam ouvi-lo, e de tal maneira que os frades pediram para ele escrever esses sermões, deixar escritos. E ele começou a escrever os sermões, mas o que ele deixou deixou-nos 2 livros escritos, mas onde ele vai ensinar os outros frades a organizar o sermão. Portanto, são livros muito técnicos e que passa pouco desta capacidade oratória que Santo António tinha. Sim. Portanto, são quase livros de instruções para os frades organizarem os seus sermões. E daí se vê já a inteligência também dele, não é? Sim, era uma inteligência fora do comum, portanto, isso... ele quase sabia de cor a Bíblia, portanto, e tinha um conhecimento extraordinário. Um dos sermões que nós todos aprendemos na escola, pelo menos eu lembro, é aquele sermão do Santo António aos Peixes. Sim, que o Padre António Vieira vai divulgar muito. Sim. No fundo, são os vários milagres atribuídos a Santo António e que, de alguma forma, mostram como era a vida de Santo António, porque, por exemplo, o sermão de Santo António aos Peixes tem a ver exatamente com esta capacidade oratória dele. Ele chega a Rimini, uma cidade de Itália, e vai para a praça falar perante os hereges que não o ouvem. E ele diz: então os homens não me querem ouvir, então eu vou ao mar e vou falar com os peixes que são também filhos de Deus. E vai ao mar e começa a falar com os peixes metem todos a cabeça de fora a ouvir com muita atenção, de tal maneira que os hereges, ao ver aquilo, convertem-se. No fundo, são estas histórias que permitem perceber esta importância de Santo António, ou esta capacidade oratória que ele tinha. Há vários milagres relacionados com esta capacidade oratória e esta capacidade de converter muitos hereges. Podemos dizer que é uma das figuras católicas mais respeitadas do seu tempo? Do seu tempo e na atualidade ainda, sim, não é? sim, acho que sim. Eu acho que é muito um dos santos mais reconhecidos internacionalmente. Não é? Esta imagem do santo com menino Jesus ao colo, esta imagem muito paternal, não é? Sim. E que qualquer pessoa consegue identificar o Santo António e facilmente se identifica este santo, às vezes até se confunde com o São José. Sim, não é? sim. O São José normalmente é representado um homem mais velho, o Santo António é representado um rapaz mais novo, porque morreu cedo e é sempre vestido de franciscano, normalmente é sempre vestido de franciscano. Eu lembro-me desde criança que o meu pai sempre ia ali à missa da Santa Cruz, não sei se deve conhecer a igreja de Santa Cruz, onde ele também esteve, Santo António, e lá tem uma imagem belíssima de Santo António. E nessa altura Santo António não era franciscano, era cônego de Santo Agostinho, e há alguns locais aqui em Portugal onde existe Santo António, não vestido de franciscano, mas vestido como cônego grande de Santo Agostinho, e tem a ver exatamente com esta vivência dele enquanto cônego grande de Santo Agostinho. E muitas pessoas, acho até bonito, porque muitas pessoas da cidade vão à igreja de Santa Cruz e param mesmo na imagem de Santo António, só para o venerar, para rezar, para estar ali. Daí essa devoção tão forte do povo português, porque Coimbra, Lisboa, norte, sul do país, até das ilhas, tem este carinho por Santo António, esta veneração.
São Boaventura dizia que Santo António possuía a ciência dos anjos. O que é isso? Isto tem a ver exatamente com este caráter intelectual de Santo António, não é? Essa ciência dos anjos é a facilidade quase de aprender as coisas e de conhecer as coisas, como se fosse muito fácil este conhecimento. E principalmente a forma como ele consegue conceitos complicados passá-los à população simples. Sim. E é muito essa capacidade que Santo António tinha, de passar esses conceitos mais complicados para uma população simples que o ouvia. E isso ficou realmente nestes milagres e nestas histórias que ficaram ao longo dos séculos. Fala-nos da grande veneração que é feita a Santo António. A nível internacional, é celebrado de formas muito diferentes em todo o mundo. Posso lhe dizer, por exemplo, em Lisboa, realmente as festas da cidade são dedicadas a Santo António e desde sempre houve esta necessidade de Lisboa afirmar que Santo António é de lá e nasceu lá. E desde sempre houve a procissão de Santo António, que é uma procissão que ainda hoje acontece na cidade de Lisboa, mas depois há outras festas associadas a Santo António e que tornam o mês de junho muito especial para a cidade de Lisboa. Mas não é só em Lisboa, portanto, como disse, há outros sítios onde celebram Santo António de formas diferentes e, por exemplo, em Portugal, em Porto Alegre celebra-se o Santo António, em Vila Verde, aqui no Norte, celebra-se o Santo António, portanto, há vários locais onde se celebra o Santo António. Depois, a nível internacional, temos no Brasil, há uma devoção muito grande a Santo António, em vários estados brasileiros. Na Índia, há uma devoção grande a Santo António. Ficou lá uma presença grande. E na Europa, portanto, em todos os sítios, encontramos a festa do Santo António, muitas vezes ligado a este caráter também de Santo António casamenteiro, que é uma devoção que se afirmou já no século XIX, em que Santo António surge como protetor dos casamentos das raparigas, das moças, e, portanto, até há muitos pedidos que fazem, que as raparigas, quando querem casar, para obrigar o santo a arranjar um namorado, viram o santo para a parede, viram de cabeça para baixo, enfim. São tradições muito antigas, que vêm referidas já em vários documentos do século XVII, século XVIII. Muitas vezes punha-se o Santo António num poço, virava-se cabeça para baixo, enfim. Isto tudo para obrigar o Santo António a arranjar um noivo. Coitado de Santo António. Fale-nos da contemporaneidade da sua obra. Como lhe disse há pouco, o Santo António distinguiu-se muito na crítica às injustiças, seja as injustiças dos políticos, seja as injustiças dos senhores da Igreja, que na época dele houve ali aliás, houve esta necessidade de haver uma cruzada na Europa, exatamente porque havia um exagero da parte de alguns religiosos e, portanto, Santo António era muito crítico em relação a isso e dizia o que tinha a dizer sem medo. E eu acho que essa atitude continua muito atual e muito necessária. Não é? Sim. Há muitos milagres de Santo António relacionados com isto, e, por exemplo, estou-me a lembrar de um dos milagres mais conhecidos, que é o milagre do coração do Avarento, em que Santo António chega a uma cidade onde tinha morrido uma pessoa muito importante, um senhor muito importante, e pedem para ele dizer o sermão de fúnebre. E o Santo António vai ao altar e começa a criticar muito as pessoas que veneram o dinheiro. E diz, e este homem, onde está o coração dele, está junto do tesouro dele. As pessoas nem percebem bem aquilo, mas depois vão à casa deste homem e abrem a arca do dinheiro e está o coração deste homem que tinha morrido a bater. E, portanto, este milagre ficou muito marcado e está representado em várias pinturas e vários painéis de azulejos. E, no fundo, é uma crítica muito grande aos senhores do dinheiro, não é? Portanto, à avareza e a ambição. Sim. O que os vossos documentos dizem sobre a tradição taumatúrgica de Santo António? Nós temos lá no museu várias histórias relacionadas com os milagres de Santo António, muita iconografia, e reunimos alguns documentos que existem na Câmara Municipal de Lisboa em que falam de Santo António, porque era ali a casa de Santo António, portanto há algumas referências. E é interessante, por exemplo, um documento do século XVII, onde o rei faz uma postura municipal onde diz os papéis
perdidos que se encontrarem na cidade de Lisboa devem ser entregues na igreja de Santo António, porque é o santo dos objetos perdidos. Portanto, já no século XVII havia esta referência de que Santo António é o santo dos objetos perdidos, e quando as pessoas querem encontrar alguma coisa, rezam o responso que ele usou há pouco. E é interessante que esta oração é uma oração muito antiga, foi escrita por um frade poucos anos depois da morte de Santo António, e é uma oração que as pessoas rezam para quando querem encontrar alguma coisa perdida. E esta oração é rezada todas as terças-feiras, ainda hoje, na igreja de Santo António, porque a terça-feira é um dia especial para a devoção antoniana. Porque tem a ver com como ele morreu no dia 13 de junho, ele morreu numa sexta-feira, morreu em Arcela. E, como lhe disse, só 3 dias depois é que foi trasladado para Pádua. Sim. E nesse dia aconteceu muitos milagres, foi numa terça-feira. E foi de tal maneira impressionante para as pessoas que todas as terças-feiras são um sinal especial de devoção para os devotos de Santo António. Fale-nos da iconografia presente no museu e da veneração que é feita na igreja de Santo António. No museu nós temos muita iconografia relacionada com o santo. Portanto, como disse, temos a iconografia mais tradicional, é um santo franciscano, vestido franciscano. Normalmente é representado novo, porque ele morreu novo e, portanto, é sempre representado como um jovem sem barba, normalmente sem barba. E depois vão sendo, ao longo dos séculos, acrescentados atributos. Primeiro o livro, o sinal do conhecimento e da sabedoria dele, portanto é sempre um frade franciscano com um livro na mão. Depois acrescentou uma cruz, sinal do cristocentrismo franciscano. Depois as açucenas, sinal de pureza, as flores brancas. Depois foi acrescentado o Menino Jesus ao colo, não é? Tem a ver com um milagre já de fim de vida e que a arte barroca vai generalizar muito. Fala-nos desse milagre. O Santo António estava muito cansado, foi já no fim da vida dele, depois de uma quaresma muito exigente, onde ele confessou muita gente e onde praticou o sermão, dizia o sermão todos os dias, e então ele já estava muito doente e pediu para se recolher em casa do Conde de Tiso, que era um amigo dele, e o Conde de Tiso prepara-lhe uns aposentos assim recolhidos para ele poder estar sossegado e descansado a descansar. E há um dia em que ele passa pelo quarto de Santo António e vê uma luz muito intensa a sair do quarto, e quando espreita vê o Santo António brincar com um menino radioso. Sim. Viu-se que era o Menino Jesus e, portanto, percebeu-se que tinha sido o Menino Jesus que tinha aparecido ao Santo António, e esta visão vai ser depois divulgada depois da morte de Santo António e ficou muito ligada à imagem de Santo António. Aparece muito esta imagem do Santo António ternurento a brincar com o Menino Jesus. Que bonito. Qual a razão para Santo António ser patrono de tantas causas, nomeadamente, dos exércitos já falou, dos namorados, até chamam Santo António casamenteiro e Santo António das causas impossíveis? Santo António dos objetos perdidos. As causas impossíveis é mais a Santa Rita de Cássia. Sim, mas Santo António tem muitos padroados e vai herdando padroados ao longo dos séculos. Sim. Aliás, se calhar porque cumpre alguma coisa, portanto as pessoas vão-lhe pedindo, mas realmente ele vai dando muitos padroados e agora é muito conhecido, tanto como o santo dos objetos perdidos, como o santo casamenteiro, é mais conhecido por aí. Acabámos de não falarmos da veneração que lhe é feita na igreja. Sim. A igreja é o local onde Santo António nasceu, portanto, diz a tradição que Santo António nasceu em frente à sede de Lisboa e que a casa de Santo António passou para a propriedade municipal já no século XIII. Não sabe como, passou para a propriedade municipal. A Câmara instalou lá uma capela, depois mais tarde ergueu-lhe uma igreja e nesta igreja instalou o Senado da cidade. E durante 400 anos o Senado da cidade era na igreja de Santo António. Isto até quase próximo do terremoto de 1755. Com o terremoto de 1 de novembro de 1755, que abalou a cidade de Lisboa e que destruiu muito a cidade de Lisboa, a igreja também ficou muito afetada. Só sobreviveu o altar-mor e a imagem de Santo António que está no altar-mor. Aliás, foi entendido como um milagre. A população toda envolveu-se na reconstrução, em dinheiro, a recolher dinheiro para reconstruir a igreja e reconstruir uma igreja que lá está hoje, não é? Portanto, tem lá a imagem de Santo António muito antiga, que resistiu ao terremoto, e diz a tradição que as crianças da cidade também se quiseram associar à recolha de fundos para reconstruir a igreja e começaram a pedir o tostãozinho para o Santo António. Erguiam pequenos tronos à porta de casa
e pediu um tostãozinho para o Santo António. Foi uma tradição que ficou, não é? Portanto, depois o dinheiro já não era entregue na igreja, depois às tantas era usado pelas crianças para comprar guloseimas ou fogo de artifício, que eram umas brincadeiras que haviam na época. Mas ficou esta tradição em Lisboa também dos tronos de Santo António, e ainda hoje, em junho, Lisboa fica inundada de tronos de Santo António, das pessoas que fazem o trono a Santo António e que o colocam à porta de casa. Ai, que giro. Fala-nos também de uma curiosidade, que acredito que saiba, a questão do pão de Santo António. Do pão de Santo António, também uma tradição muito antiga, normalmente ligada às igrejas de Santo António, e ali a igreja de Santo António em Lisboa também tem o pão de Santo António, que é distribuído e que deve ser guardado de um ano para o outro em casa, para que não falte alimento em casa. Sim. Isto tem a ver com esta caridade dos franciscanos e ficou muito ligada a Santo António. Aliás, há vários milagres de Santo António relacionados com a origem do pão de Santo António. Diz que é uma tradição do século XIX, que tem uma origem em França e que depois se generalizou muito nas comemorações do 7º centenário da morte de Santo António. Fala-nos então das festividades a que estão associados. Em Lisboa, nós temos as festas, como disse, são as festas principais. Portanto, Lisboa transfigura-se na altura do Santo António e as festas começam no dia 1 de junho. Normalmente é com a trezena de Santo António, do dia 1 ao dia 13, mas depois continuam durante o mês todo. Temos os arraiais populares, não é? Que se celebram nos bairros tradicionais, com os retiros e onde se vendem as sardinhas e o chouriço assado, e que animam a cidade. Sim. Depois temos os tronos de Santo António também, essa tradição que se manteve e que o Museu de Lisboa foi alimentando agora estes últimos anos. Nós agora fazemos um roteiro digital, as pessoas inscrevem o seu trono e fazemos um roteiro e então as pessoas podem visitar os tronos que estão espalhados pela cidade e depois fazemos um pequeno álbum. Temos aqui um dos livros do ano passado, com todos os tronos que foram feitos pelas pessoas na cidade de Lisboa. Olha que giro. Sim, depois temos várias, enfim, as pessoas com grande entusiasmo fazem os tronos e depois gostam muito de os mostrar. Depois temos os casamentos de Santo António, os casamentos coletivos no dia 12 de junho, que se celebram na Sé. É uma ação de cariz social organizada pela Câmara Municipal de Lisboa desde os anos 50, em que vários casais celebram o matrimónio, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. E depois, nesse dia à noite, temos as marchas populares na Avenida da Liberdade. É um espetáculo muito bonito, onde os bairros da cidade participam com grande entusiasmo. Olha, aqui estão. Aqui estão eles. E que marcam muito o calendário das festas e mostram muito o bairrismo que existe na cidade de Lisboa. No dia 13 de junho, temos a procissão de Santo António, que é uma procissão muito bonita, muito antiga, e que atualmente percorre o bairro histórico de Alfama. E que a imagem de Santo António sai da igreja de Santo António e depois vai percorrendo o bairro de Alfama, e à medida que passa pelas igrejas de Alfama, os padroeiros dessas igrejas incorporam a procissão e, portanto, entra São João, entra São Miguel, entra Santo Estevão, São Vicente, Santo Santiago, e, portanto, depois é uma procissão que atrai milhares de pessoas. Vale a pena? Se ainda não foi, vale a pena ir a Lisboa? Vale a pena ir a Lisboa e este ano prometo, porque há 2 anos que não se faz e este ano está tudo muito entusiasmado para celebrar o Santo António. Os lisboetas devem estar com o coração já sintonizado com o de Santo António e que bom que assim é. O Museu de Santo António, já disse que é ao lado da igreja... É mesmo ao lado da igreja de Santo António, no Largo de Santo António da Sé. Estamos abertos de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas, e temos a nossa ideia ser um ponto de partida para descobrir o Santo António que existe na cidade e que existe no mundo, porque depois o Santo António está em todo lado. Claro. Em painéis de azulejos, nas igrejas, quase todas as igrejas portuguesas têm uma imagem de Santo António e, portanto, dá para descobrir o Santo António em todo lado. E quase todas as casas portuguesas têm um Santo António, não é? Fala-nos o porquê de surgir o Museu de Santo António. O Museu de Santo António surge nos anos 60 do século XX, na cidade de Lisboa. Já era um desejo antigo da cidade de Lisboa ter o museu dedicado a Santo António. Aliás, no princípio do século XX ainda se falou a Igreja de Santo António ser transformada em Museu de Santo António, mas acabou por se criar um museu já nos anos 60
e baseou-se em 2 ofertas de 2 colecionadores, 2 médicos que eram grandes devotos de Santo António, que tinham 2 grandes coleções e que ofereceram à Câmara Municipal de Lisboa. Aí abriu-se um museu com objetos relacionados com Santo António, porque há esta curiosidade engraçada que há muita gente que coleciona Santo Antónios e eles próprios são eles que dizem, não sou eu, que às tantas são obsessivamente colecionadores de tudo o que tem a imagem de Santo António. Portanto, colecionam tudo e mais alguma coisa com a imagem de Santo António. E realmente as coleções que temos, estas 2 que foram oferecidas à Câmara, temos os objetos mais diferentes uns dos outros, sempre com a imagem de Santo António. Agora temos vindo a enriquecer a coleção e temos muitas ofertas, também muita gente que nos doa peças e temos uma coleção já com muitos objetos. O museu é pequenino e, portanto, vamos rodando a coleção de modo a podermos mostrar todas as peças que temos. Fala-nos desse livro que tem... Tenho aqui o Guia de Santo António, o Guia do Museu de Santo António, se quiser. É o guia que lançámos nesta reabertura em 2014. Portanto, aqui contamos um bocadinho o que temos dentro do museu. Temos a história do Santo António, depois toda a iconografia de Santo António, portanto, como ele é representado, ele é representado muitas vezes vestido de menino do coro, porque ele é estudante na Sé, e portanto existe muitas vezes a imagem de Santo António vestido de menino do coro. Depois temos esta ideia do Santo António militar e, portanto, explicamos aí esta ligação à carreira militar de Santo António, a devoção de Santo António em Portugal, a devoção de Santo António no mundo e depois as tradições associadas a Santo António. Portanto, é um guia do museu e que explica muito estas histórias relacionadas com o Santo António. Quem pode visitar o museu? Toda a gente deve visitar o museu para perceber um pouco, eu acho que é para perceber um pouco do que é o ser lisboeta, do que é ser português. Sim. Porque o Santo António reúne essas características, não é? E, portanto, é uma forma de conhecer o povo português, é conhecer a história e a devoção que os portugueses têm a Santo António. E toda a nossa cultura, não é? Que também roda em volta deste grande santo. Fala-nos dos horários que as pessoas podem visitar. Portanto, o museu pode ser visitado de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Pronto. E projetos e sonhos para o futuro? Estamos a trabalhar em projetos para o futuro. Estamos a preparar já o ano de 2023. O ano de 2023, Lisboa vai acolher as Jornadas Mundiais da Juventude e, portanto... Santo António é um dos patronos, não é? É um dos patronos. Em boa hora foi nomeado patrono e tem a ver muito com a juventude e é muito esse lado que nós, enquanto Museu de Lisboa, vamos acolher a todos os visitantes, mostrando este lado da juventude de Santo António que foi passada em Portugal. E, portanto, vamos fazer uma exposição sobre estes anos de Santo António em Portugal, que é uma parte pouco conhecida da história de Santo António. E acredito que muita juventude irá visitar o museu. Acho que sim. Pedro, uma mensagem final para quem está lá em casa, porque o nosso programa, infelizmente, está a chegar ao fim. A mensagem, já falámos nisso, realmente a Lisboa está-se a preparar para as festas de Santo António. Este ano é especial, porque há 2 anos que não se celebra e é uma altura muito... Eu acho que é a altura ideal para visitar Lisboa, porque Lisboa transfigura-se, Lisboa alegra-se, e recebe as pessoas de uma forma extraordinária e, portanto, é uma altura muito bonita para visitar Lisboa. O coração de Lisboa vem para fora. Exatamente. Não exatamente. E muito obrigada pela sua presença, por nos ter trazido esta riqueza, que se calhar havia coisas que eu nem sabia, que fiquei a conhecer um bocadinho melhor e, por que não, fica ao convite de ir até Lisboa, participar das festividades, visitar o museu. Está aí o convite, vamos conhecer um bocadinho mais deste santo, vamos conhecer um bocadinho mais da história de Portugal, da nossa cultura, do nosso povo. E assim que é estrangeiro, olha, está aí a oportunidade de conhecer mais o nosso país. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Pode ver este programa no nosso canal do YouTube e continua a acompanhar a nossa programação. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo
para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.